Olá, eu sou Gustavo Campos. Eu vou apresentar aqui um pouquinho da apresentação e das coisas que eu acabei lendo no quesito ali para o Estudo Independente 2, principalmente que se trata sobre assuntos de Big Data, os seus desafios e suas aplicações. Bom, primeiramente eu separei para a parte de comentar um pouco sobre os desafios que envolvem Big Data, especificamente os 5 Vs, né? Por exemplo, a gente tem primeiro a questão do desafio, que é o volume de dados que existe em Big Data, porque, por exemplo, a escala dele pode ser de terabytes, petabytes ou até mais que isso, dependendo do local, do servidor, da base de dados que a gente está lidando. E quando a gente tem um volume de dados desse tamanho, a gente precisa de uma infraestrutura que tenha alta capacidade de armazenamento e servidores muito robustos, tanto para conseguir guardar toda essa quantidade de dados, quanto principalmente para conseguir transacionar eles ou conseguir realizar operações com eles, né? Indo então para o segundo V, né, que seria a variedade dos dados. Quando a gente fala de Big Data, a gente tem vários tipos de dados. A gente consegue classificar eles como estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. O que seria isso? Estruturados seriam dados como padrões como em CSVs, textos, bancos de dados. Agora, semi-estruturados seriam coisas como JSON, XML, que são dados que eles têm uma certa hierarquia, porém eles são mais voltados para transferência de dados rápidos, não são dados tão organizados. A gente teria dados não estruturados também, como vídeos, imagens e por aí vai. No quesito de infraestrutura, a gente precisa principalmente procurar ferramentas para processar e analisar esses diferentes formatos. E a gente também precisa de sistemas, SGDBs, que, por exemplo, consigam lidar com todos esses tipos de dados. E o principal desafio quando você vai mexer na parte da variedade de dados que envolve Big Data é justamente a integração com todos esses tipos diferentes de dados e principalmente o tratamento deles para eles se comunicarem e gerarem informações importantes, né? Bom, indo para o terceiro tópico, a gente tem a parte de velocidade de processamento, porque quando a gente tem muitos dados, a gente vai ter também alta geração deles. Por exemplo, a quantidade de dados que uma rede social gera todos os dias é gigantesca. Então, por exemplo, aplicações em tempo reais, streaming, geram muitas quantidades de dados e a gente precisa ter uma boa velocidade de processamento deles. Então, no quesito de infraestrutura, a gente precisa ter um hardware rápido, a gente precisa ter um processamento eficiente e a gente precisa ter softwares otimizados para respostas rápidas. E o maior desafio nessa parte da Big Data é justamente manter um desempenho sobre alta carga e reduzir a latência para análises em tempo real. Indo então para o quarto V, que seria a veracidade dos dados, a gente tem que entender que a veracidade é a qualidade e a confiabilidade que esses dados têm. Então, a gente precisa garantir que esses dados estejam padronizados e a gente precisa justamente de uma infraestrutura que tenha ferramentas para detectar e corrigir esses erros nos dados. E justamente os desafios que envolvem a veracidade é garantir que esses dados sejam precisos e confiáveis para análises. Também lidar com dados duplicados e inconsistentes é uma parte fundamental. Bom, indo então para o último V dos quesitos dos 5 Vs do Big Data, a gente tem o V de valor, onde a gente tem tanto a escalabilidade quanto a elasticidade. A escalabilidade sendo a capacidade de crescer conforme a demanda aumenta, e a elasticidade sendo a capacidade de ajustar esses recursos conforme é necessário. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente precisa que as arquiteturas sejam escaláveis para acomodar o crescimento dos dados. E também a gente precisa de sistemas elásticos para otimizar os recursos conforme a demanda muda. O principal desafio envolvendo a parte de valores é garantir que a infraestrutura possa crescer sem comprometer o desempenho da plataforma como um todo e também manter os custos controlados quando se lida com elasticidade. Indo então para a parte da abordagem das duas aplicações que a gente teria que citar em relação a para que a gente pode usar o Big Data. A primeira que eu consigo citar aqui é no quesito de saúde e medicina, onde a aplicação geral vai ser justamente em hospitais e instituições médicas. E, por exemplo, uma das especiarias que você pode usar do Big Data é justamente análises para, por exemplo, gerar diagnósticos para tratamentos
análises avançadas, mais específicas. Assim como também você pode usar toda essa quantidade de dados para acabar fazendo algumas análises genéticas, acabar conseguindo também lidar com medicina personalizada, por exemplo. Outro caso de aplicação que eu também gostaria de destacar aqui seria o de e-commerce e marketing. Porque, por exemplo, você pode criar um produto para venda muito mais específico e direcionado a um público-alvo. O principal ponto para Big Data nisso vai ser justamente a personalização. Você consegue analisar o comportamento dos clientes, você consegue criar ofertas personalizadas para eles a partir dos que eles estão consumindo, da maneira que eles estão gerando dados para você. E você também pode analisar tendências de mercado a partir do Big Data. Você consegue, a partir de grandes volumes de transações que tem no quesito de compra e venda de produtos, você consegue ver o que está entrando em moda, o que é interessante de investir, o que é interessante parar de investir também.